Oi, gente. Essa semana eu tive uma crise de ansiedade e fazia bastante tempo que eu não tinha, mas eu entendi muito bem por que essa crise veio e é por isso que eu tô aqui. Oi, retomando aqui os trabalhos. Quando eu terminar aqui eu vou explicar o que é que aconteceu. Eu já falei aqui no canal que eu sofro de ansiedade, né? Eu já tive inclusive síndrome do pânico e quem tem esse tipo de coisa não pode relaxar, né? Não pode parar de fazer as atividades que necessitam ser feitas para que isso seja mantido sob controle. E quando a gente tem esse tipo de problema, digamos assim, né? Problema, entre aspas, a gente tem que persistir nas atividades que equilibram o nosso organismo. Até porque hoje em dia, nesse mundo corrido que a gente vive, nesse turbilhão de informações, de atribuições, não tem como ter uma saúde mental regular em equilíbrio se a gente não vigiar, se a gente não continuar com aquilo que nos faz manter em equilíbrio, cansada ainda da esteira. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente se sente bem, a gente se sente bem depois, né? Muito bem, por sinal. Mas às vezes a gente tem preguiça de ir, eu confesso. Embora quando a gente vai, a gente se sinta muito bem. E uma coisa e outra a gente vai deixando de priorizar aquilo que tem que ser priorizado, e foi isso que aconteceu comigo. A minha terapeuta disse que eu tenho que continuar a fazer meditação, que eu tenho que ouvir meus áudios de reprogramação mental. Aliás, né, benditos áudios de reprogramação, porque através deles eu já reprogramei muita coisa, mas ainda estou em processo, né? E eu relaxei em relação a essas coisas, em relação a ouvir meus áudios todas as noites, as meditações, e fiquei só na minha vida agitada que eu tenho, né? Buscando equilibrar, mas não deixa de ter agitação. E foi justamente isso que aconteceu essa semana. Eu tive uma noite mal dormida, porque meu esposo estava doente, com febre alta, durante a madrugada, e eu não dormi nada. Passei a noite com aquele sono perturbado, partido. E depois de manhã, quando eu tinha que ir trabalhar cedo, me atrasei para ir trabalhar. Enfim. Aí meu corpo disse, né, Ivana, né? Assim não, né? Vamos retomar as atividades que te fazem bem. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi um puxão de orelha para que eu retorne às minhas atividades. E isso faz com que eu fique equilibrada, né? Porque, como eu disse, nessa vida atribulada que a gente tem, não tem como a gente se manter equilibrado se não tivermos os escapes. Também são os momentos com a família, de lazer, de passeio. Todos nós precisamos disso, sem exceção. E aí isso que eu queria trazer de lição para quem está vendo esse vídeo, né? Que não deixe de continuar o seu processo, porque isso vai ser para o resto da vida. Não é que a gente esteja doente. Eu não creio que seja uma doença, eu não vejo como uma doença. Eu creio que seja realmente um desequilíbrio por conta da vida de hoje em dia, que a gente não foi feito para ter essa vida que a gente tem. Mas fazer o quê? A gente está inserido nesse contexto, então a gente realmente tem que ir balanceando as coisas. Então, não podemos parar, não podemos desistir do nosso processo.
a gente não pode relaxar nesse sentido, a gente tem que realmente vigiar, vigiar para não voltar a estaca zero. Porque foi por isso que eu fiquei quase um ano afastada do trabalho, porque eu realmente cheguei na estaca zero, deixei, né, chegar. E dessa vez eu não quero mais isso na minha vida, não. Deus me livre. Deus me livre. E é isso que a gente tem que lembrar sempre do nosso porquê. O nosso porquê, ele é muito importante. O nosso porquê da gente estar persistindo naquilo, isso em todas as áreas da vida, da gente estar seguindo em frente quando a gente pensar em relaxar, lembrar do nosso porquê. Quando a gente acorda sem vontade de treinar, de meditar, ou deixar até mesmo de ir num passeio em família, porque está cansado, sei lá o que. Fazer o que tem que ser feito, a gente tem que lembrar do nosso porquê. Porque eu não quero passar por isso de novo, não. Não, não, jamais. Então, lembrar sempre disso, do nosso porquê, tá? Persista, não desista. Tchau, fica com Deus.